Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai começar aqui um novo capítulo, certo? Que é o capítulo 5 sobre capacitores, capacitância de elétrico. Vamos começar aqui do começo, na questão 01. Peço desculpa pela minha voz, estou um pouco adoentado. Essa primeira questão é um exemplo de uma experiência bem famosa, que é a experiência de Millikan, que foi usada para calcular a carga de um elétron. É bem interessante, né? Vamos lá ver como é que é. Ó, na experiência de Millikan, uma gota de óleo microscópica de 2 micrômetros. Né? Ele mizinho ali é micro, que é de 10 a menos 6. Beleza? Introduzido entre placas de um capacitor plano, cujo espaçamento é de 5 centímetros. A densidade do óleo é de 0,78 gramas por centímetro cúbico. Com as placas inicialmente descarregadas, observa-se que a gota cai, atingindo devido à resistência do ar uma velocidade terminal constante V. Quando se aplica entre as placas uma diferença de potencial de 40 kV, o campo elétrico orientado para cima, verifica que a velocidade da queda duplica. Aí ele pede qual o sinal e o valor da carga. A unidade de carga do elétron. Né? Então é o seguinte, essa é uma experiência bem famosa, que os cientistas, o Millikan, primeiro, ele borrifava um pouquinho de água, ou então óleo, alguma substância entre duas placas do capacitor, só que ele borrifava, e quando borrifa, se não me engano, acaba acontecendo alguma coisa ali, algum atrito, que essas gotículas elas ficam carregadas, né? Elas ganham elétron ou perdem elétron, enfim, sei que elas ficam carregadas. Então, dentro do capacitor tem um campo elétrico. Esse campo elétrico vai começar a agir nessas gotículas, porque essas gotículas elas estão carregadas, né? Ou tem carga positiva ou negativa. E sabe quando a gente coloca uma carga dentro de um campo elétrico, essa partícula vai sentir um efeito, né, de uma força resultante, né? E o que foi que o Millikan fez? Ele basicamente calculou a velocidade com que essas gotículas caíam de cima para baixo na placa, né? Antes e depois de ligar o capacitor. Porque assim, quando uma coisa está caindo num ambiente real que tem resistência do ar, ela cai segundo um arrasto, que é proporcional à velocidade. Então tem uma partícula caindo, ela está sujeita a duas forças, certo? Primeiro, o peso dela, mg, e segundo, a um arrasto, então uma força que empurra ela para cima, vai freando ela. Né? E essa força, ela é proporcional, K, vezes V, vezes a velocidade que a partícula está caindo. Então está lá parada a partícula, ela começa a cair. Ela começa a adquirir velocidade, né? Porque ela está sendo acelerada pela aceleração da gravidade. À medida que ela acelera, vai ganhando velocidade. À medida que a velocidade aumenta, essa força de arrasto vai ficando cada vez mais forte, né? E como é que fica a força resultante numa partícula dessa? mg, vou colocar para baixo, tá? O eixo y. mg aponta para baixo. E a força de arrasto aponta para cima. Certo? Então, à medida que a velocidade vai aumentando, essa força de resistência vai aumentando, até chegar a um ponto que a partícula ela para de acelerar. Se ela para de acelerar, significa o quê? Que a força resultante sobre ela é nula, porque a aceleração vai ser zero, né? Então, quando ela atinge a velocidade constante v, que ele deu lá no exemplo, a gente tem essa relação aqui. Certo? Que k vezes v é igual a mg. Então a gente até consegue definir aqui qual é a velocidade terminal, né? mg sobre k, essa é uma constante, né? Que depende do meio. Beleza? Então assim, vamos lá. A gente tem um capacitor, placas paralelas, beleza? Aí aqui vai ter um monte de partículas carregadas. E ele fala que o campo elétrico é de orientado para cima, né? Isso é orientado para cima, então aqui é positivo e aqui é negativo. As linhas de campo estão nesse sentido aqui para cima, certo? Então ele solta aqui essa partícula vai começar a cair, vai começar a ganhar uma velocidade, certo? E aí o que é que ele pede? Quando você aplica entre as placas uma diferença de potencial 40 kV,
o campo para cima, verifica-se que a velocidade de queda duplica. Ou seja, quando a gente liga o campo elétrico, né, ela cai mais rápido. A gente consegue concluir que esse campo elétrico ele vai estar puxando a carga para baixo. Certo? Ele puxa a carga para baixo com mais força. Ora, se a parte de baixo da placa é positiva, eu sei que é positiva porque ele diz que o campo é de baixo para cima. Se ela está caindo mais rápido, está caindo com mais força, é porque ela está sendo atraída pela placa de baixo. Uma placa de baixo é positiva, então eu sei que essa carga das partículas são negativas. Essas gotículas estão carregadas negativamente, por isso que a placa de baixo está atraindo elas. Então como é que vai ser? Essa força resultante aqui é sem as placas do capacitor estar ligada, tá? Aí depois eu vou ligar as placas uma voltagem, né, de 40 kV. E quando eu faço isso, qual é a nova força resultante? Continua sendo mg, que é a força-peso, só que agora vai ter o componente da força eletrostática, porque vai passar a atuar um campo elétrico, né? Então a força que vai puxar é Q vezes E, onde Q é essa carga que a gente quer descobrir. E vai continuar tendo uma força de arrasto. Menos K vezes uma nova velocidade. Só que a gente sabe que a velocidade terminal, quando a gente liga o capacitor, é 2V. Então quando a velocidade for proporcional a 2V, essa força resultante se anula. Porque quando ele chega em 2V, ele permanece com essa velocidade 2V. A partícula permanece com 2V de velocidade. Essa velocidade não muda porque não tem aceleração, então nesse ponto aí a força resultante é nula. Então a gente tem essa expressão aqui no segundo caso, beleza? Só que a gente tem lá de cima, o quê? KV é mg. Então agora a gente consegue descobrir quanto é que é K vezes 2V. Ora, é 2mg. Então essa expressão aqui de baixo vai ficar como mg mais K, o Qzinho, que é a carga de cada partícula, menos 2mg, igual a zero. Então a gente consegue concluir que K vezes E é igual a mg. Como a gente quer a carga, né, eu vou isolar a carga em mg dividido pelo campo. Beleza? Mas como é que eu sei calcular a massa de uma gotícula só de óleo? Bom, ele deu a densidade lá, não foi? A densidade do óleo, que é 0,78 gramas por centímetro cúbico. Isso aqui, passando para a unidade do SI, é 780 kg por metro cúbico. Ou seja, eu tenho uma relação da massa com volume, certo? E a massa, essa densidade aqui de cima, vezes o volume. Vamos substituir aqui a densidade do óleo. Enquanto é o volume de uma gotícula de óleo, assumindo que é esférica, qual é o volume da esfera? 4/3 de π R3. Por quê? Porque ele deu o raio da gotícula, né? Então, pronto, essa é a massa vezes G. E agora, como é que eu encontro a expressão do campo elétrico? Ora, o campo elétrico numa placa de faces planas é constante, né? É um E constante. Que é até dado por esse valor aqui, ó. Só que a gente não vai precisar dele agora. O que a gente sabe é que a voltagem aplicada entre os polos de capacitor, em cima e embaixo, ela é dessa maneira aqui, ó. A voltagem é vezes o tamanho do capacitor. Aliás, a distância entre as placas do capacitor, que é Dzinho, né? Então esse E aqui é V sobre D. V sobre D. E agora, ó, ele deu a densidade, deu o raio, eu tenho um valor da gravidade, ele deu a voltagem que ele aplicou, e ele deu a distância entre as placas. Certo? Então vamos organizar aqui esse valor aqui, essa sopinha de letras e números aqui. Vai ficar 4πr3 em cima, né? Rho vezes G. O D, que está no denominador, ele sobe, né? Fica aqui em cima.
Embaixo fica 3 vezes a voltagem, né? Conferir aqui se é isso mesmo. Então, mas agora é só substituir. Aliás, esse aqui é negativo. Esse aqui é o módulo da carga. Sabe que essa carga é negativa, né? Então vai ficar menos 4π. O raio da gotícula é 2 micro, né? Então é 2 vezes 10 a menos 6. Quando eu elevo 2 ao cubo, fica 8. Quando eu elevo 10 a menos 6 ao cubo, fica 10 a menos 18. Quanto que é o Rho? 780. Gravidade, 9,8. A distância entre as placas, 5 centímetros, 0,05. Vou botar uma linha aqui para não atrapalhar. Embaixo, 3 vezes 40k volts, né? K é 10 a terceira. Beleza? Se você calcular isso aqui, vai dar exatamente menos 3,2 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Certo? E agora uma curiosidade sobre essa experiência de Millikan. Eles testaram borrifar com óleo vários e vários líquidos. E eles descobriram uma coisa bem interessante. Cada vez que eles calculavam essa fórmula aqui, ó, substâncias diferentes, eles obtinham sempre uma carga que era proporcional, aqui que eu já usei o que, né? A um número. E esse número aqui é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Eles sempre obtinham um número múltiplo de 1,6 vezes 10 a menos 19. Às vezes 2 vezes isso, 3 vezes isso, 10 vezes isso, mas nunca conseguiram 0,8 vezes 10 a menos 19, 1,5 vezes 10 a menos 19, nunca conseguiram. É sempre um número maior que esse e múltiplo desse. Foi que eles concluíram, que no futuro foi comprovado com outros experimentos, né? Que essa carga, na verdade, é a carga do elétron. É a carga base do universo, a carga negativa base. Não tem uma carga menor que essa. Não tem como ter carga que não seja múltipla dessa, né? Então toda carga é do tipo n vezes E, onde n é o inteiro, e é essa carguinha do elétron, né? Então a gente obteve ali menos 3,2 vezes 10 a menos 19, e a carga do elétron é 1,6 negativo, né? Porque o elétron é negativo. Então isso aqui dá 2, tá? Então, cada gotícula de óleo ela tem 2 elétrons livres. Por isso que ela sofreu esse efeito aí que foi explicado nesse caso específico da experiência de Millikan, tá? Beleza, pessoal? Questãozinha tranquila, bem interessante esse experimento. O legal disso é saber que esse experimento foi realmente usado assim, calculado assim, feito assim, e assim que os cientistas lá atrás começaram a descobrir, né, qual era a carga de um elétron. Então é bem bacana, né, entender como é que funciona isso, tá? Isso aqui foi um experimento real, tá? Experimento real com dados reais. Bem interessante. Beleza? Até a próxima. Valeu!